Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Adriel Lima e nós vamos comentar a prova AV1 de Física 1 que vocês realizaram agora recentemente. Primeira questão trazia um texto sobre uma notícia científica que divulga a criação de superfibras musculares com nanotubos de carbono. E a pergunta era acerca da expressão nanotubo. O que significa nanotubo, gente? Bastava que você observasse a tabela e lembrar, tabela de prefixos, que o nano, a palavra o prefixo nano, corresponde a um fator de potência 10 a menos 9. Portanto, quando a gente fala de nano qualquer coisa, a gente está se referindo a uma dimensão da escala de 10 a menos 9, que no caso aqui poderia ser a letra A ou a letra B. Bem, na letra A a gente falava de diâmetro, na letra B a gente falava de comprimento. Como se falava de nanotubos que poderiam servir a músculos, a gente bastava eliminar a possibilidade de que pudesse existir, não é? Quando a gente fala de músculo, a gente fala de um comprimento muito maior que o nano. Portanto, só poderia ser a letra A, diâmetro da ordem de 10 a menos 9 metros. Bem, garotos e garotas, na questão número 2, a pergunta era sobre a força que a fibra poderia suportar se a fibra tivesse uma massa de 5 vezes 10 a menos 2 miligramas. Se nós voltarmos ao texto e encontrarmos aqui a informação de que a nanofibra pode suportar até 100 mil vezes o próprio peso, ou seja, 100 mil vezes o peso de sua massa, não é? O peso provocado por sua massa. Portanto, se nós observarmos aqui, o que é 100 mil? 100 mil seria 100, que é 10 ao quadrado, vezes 1000, que é 10 à terceira. Portanto, 10 à quinta, não é? 2 mais 3, 5, 10 à quinta. Então, 100 mil seria 10 à quinta. Esse 10 à quinta deveríamos multiplicar pela massa da fibra. A massa da fibra que é 5 vezes 10 a menos 2 miligramas. Então, nós temos aqui 5 vezes 10 a menos 2 miligramas multiplicado por 100 mil. Então, temos, fazendo a operação aqui com os expoentes, menos 2 mais 5, 3. 5 vezes 10 à terceira, miligramas seria essa resposta que não aparece aqui nas alternativas. Portanto, a gente precisaria substituir o prefixo mili, esse prefixo mili, pela potência correspondente. Então, qual é a potência que corresponde ao mili, gente? 10 a menos 3. Está aqui, eu substituí e faço a operação. 10 à terceira vezes 10 a menos 3 simplesmente desaparece e eu fico com 5 gramas, que seria a resposta da alternativa B de bola. Gente, a questão número 3, ainda tratando do texto, dizia que se um músculo humano pode alcançar uma força de 20 newtons, qual a ordem de grandeza da força suportada pela nanofibra? Então, era necessário encontrarmos no texto a informação que dizia que a nanofibra, como músculo, né, poderia suportar uma força 85 vezes maior que a do músculo humano. Então, a conta é simples. A conta seria 85 vezes 20, que daria 1.700 newtons. E aí, a gente identificaria 1.700 newtons escrevendo em notação científica, 1,7 vezes 10 à terceira, e a ordem de grandeza seria 10 à terceira newtons. Então, o número 1.700, que está entre 1.000 e 10.000, as duas ordens de grandeza, e claro, 1.700 está mais próximo de 1.000, que é 10 à terceira, seria a resposta da terceira questão. Gente, a questão número 4 trazia 3 instrumentos de medida, uma balança, uma régua e um cronômetro, cada um com a sua precisão. É bom lembrarmos que precisão é o valor que o instrumento pode medir mínimo, com certeza. Então, nós temos aqui a balança que pode medir com certeza até 0,01 kg, ou seja, vamos ver aqui, precisão de 10 gramas. Eu escrevendo essa precisão em gramas,
Significa que eu posso medir nessa balança com certeza até 10 gramas. E 10 gramas, gente, aparece aqui, nesta segunda casa. Então, esse número 1500 estaria com 4 algarismos significativos, onde o último zero é a dúvida. Já o número 85 apareceria com 2 algarismos significativos, onde 8 é a certeza, que são 8 dezenas, não é? Está aqui a precisão, 8 dezenas, e o 5 seria a dúvida. Então, as duas medidas estão escritas corretamente, respeitando a regra dos algarismos significativos, obtidos a partir da balança. E aí, só iria somar 1.500 mais 85, 1.585 gramas. Não é? Lembra que o limite seria 4 algarismos significativos, está aqui definido, tá bom? Na letra B, nós temos 25,7 centímetros e 2,0 centímetros. E aqui nós temos um probleminha, porque olha a régua, olha a precisão. Precisão indica 0,1 centímetro, ou seja, até a primeira casa depois da vírgula eu tenho certeza. Olha aqui, o 7 seria certeza e a escrita indica que ele é a dúvida. Né? Então, nós teríamos 7 como dúvida, da maneira que está escrito aqui, e o 0 também como dúvida. Então, precisaríamos reescrever corretamente essas medidas. Então, seria 25,70 mais 2,00. E aí sim estaríamos respeitando a regra dos algarismos significativos a partir da precisão da régua. E aí a soma daria 27,70, não é? Então, como é uma soma, a regra diz que vale o maior número de algarismos significativos. Então, 4 algarismos, resposta com 4 algarismos, 27,70 centímetros. Vamos para a letra C. Eu tenho aqui uma multiplicação de 3 medidas. Então, novamente, eu tenho o mesmo problema da letra B. Então, elas estão escritas usando a régua, estão escritas indicando a dúvida na primeira casa decimal, quando, na verdade, aqui eu teria certeza. Então, é necessário reescrever essas medidas. 12,50 vezes 3,50 vezes 0,40. Então, nós temos, multiplicando, o resultado 17,5 centímetros cúbicos. Porém, a regra diz que a resposta, o resultado, não pode ter mais do que o menor número de algarismos significativos envolvidos na operação. Então, eu tenho aqui este número, que tem 2 algarismos significativos, 0,40. Né? O 4 e o 0 são significativos. E ele define o limite da resposta, do resultado, que só pode ter 2 algarismos. É necessário fazer um corte aqui. Eu tenho que cortar aqui nessa casa. O 5 tem que sair. E a gente lembra, pelo arredondamento, que se é 5 ou maior que 5, a gente soma uma unidade na casa que fica e a resposta seria aproximadamente 18 centímetros cúbicos, resposta com 2 algarismos significativos. Por fim, nós temos a letra D, que pedia a divisão de 1 hora e 15 minutos por 1 minuto, 42,600 segundos, ou seja, 42 segundos e 600 milésimos, né, dos segundos. Então, o que a gente precisa? Se o cronômetro indica uma precisão em segundos, a gente precisa escrever todo o tempo em segundos. Então, a gente precisa transformar aqui essa parte em segundos. 1 hora são 3.600 segundos, 15 minutos são 15 vezes 60 segundos, né? 1 minuto é 60 segundos, e aqui já está em segundos, a gente repete. Então, a gente vai fazer aqui 3.600 mais 15 vezes 60, dividido por 60 mais 42,6. E aqui eu tenho 4.500 dividido por 102,600. Atenção, olha aqui, eu tenho 4 algarismos dividido por 6 algarismos. O que a regra me diz? A resposta não pode ter mais do que 4 algarismos. E a gente observa que o resultado dá muito mais que 4. 43,859, e aí a gente vai precisar fazer um corte. Onde é que a gente vai cortar? Exatamente aqui. E depois do 5 é um 9, é um número que é maior que 5. Portanto, a regra diz que eu devo somar uma unidade ao 5
e o resultado será aproximadamente 43,86 seria a resposta da letra D. Bem, pessoal, chegamos à questão número 5, que falava de um atleta que completou 5 voltas em torno de um estádio olímpico e o seu treinador, utilizando um cronômetro cuja precisão era de 0,01 segundos, mediu o tempo total das 5 voltas de 25 minutos e 36,560 segundos. Observe que essa medida já está respeitando a precisão do instrumento. Então eu tenho certeza até a casa centesimal, até o 6. Esse zero é a dúvida da medida. Muito bem, o que eu precisaria? Primeiro, saber o tempo total em segundos, não é? O tempo total em segundos do percurso. O total das 5 voltas em segundos seria 25 vezes 60 segundos, eu teria 1.500, e aí eu já coloco as 3 casinhas depois da vírgula, né? Respeitando aqui a precisão do instrumento, e somo com a parte em segundos, 36,560, tem 1.536,560 segundos. Seria o tempo total em segundos. Calculando o tempo médio de cada volta, nós teríamos esse total do tempo dividido por 5. E aí eu teria uma média, aqui ó, para quem esqueceu como é que faz a divisão, uma vírgula, eu posso multiplicar por 1.000, o numerador e o denominador, então eu tenho essa divisão aqui sem vírgula, tá? E eu vou obter o resultado de 307,312 segundos. Ou, se eu retirar daqui 5 minutos, que são 250, aliás, que são 300, né, melhor dizendo, 300 segundos, eu tiro daqui, eu tenho 5 minutos, sobram 7 segundos, 312. Então, essa seria a resposta da questão 5. Vamos à questão número 6. E a questão iniciava com um texto que falava de um ônibus deslocando-se numa avenida plana e reta com os passageiros todos sentados. Muito bem. O ônibus tem 10 metros de comprimento e move-se com uma velocidade de 5 metros por segundo. A primeira pergunta acerca desse texto era a seguinte: é incorreto afirmar, e talvez muitos de vocês não tenham percebido a expressão incorreto. Então, nós estávamos querendo a alternativa que estava errada. Qual das 4 alternativas apresentavam incorreção? A letra A dizia que os passageiros do ônibus estão em repouso em relação ao motorista. Isso é verdadeiro, todos estão ali sentados. E em relação ao motorista que também está sentado, eles estão em repouso. A letra B falava que os passageiros do ônibus estão em movimento em relação a um observador fixo no ponto de ônibus. De fato, se nós considerarmos esse observador daqui, ó, todos os passageiros que estão no ônibus movem-se, mudam de posição em relação a este observador. Portanto, de fato, eles estão em movimento. Observe a letra D. Um observador fixo, esse daqui, no ponto de ônibus, estará em movimento em relação ao ônibus. De fato, para quem está no ônibus observando este homem na parada, ele está em movimento. Então, a letra D também estaria correta. E a letra C diz: o ônibus está em movimento para qualquer referencial adotado. Aí, isso não pode ser verdadeiro, porque se nós tomarmos como referência um passageiro sentado dentro do ônibus, este ônibus estará em repouso. Portanto, a letra C seria a afirmativa incorreta da questão 6. Bem, chegamos agora à questão número 7, que também tratava do texto do ônibus, não é? E falava o seguinte: qual a distância mínima percorrida pelo ônibus para atravessar completamente uma ponte com 35 metros de extensão? É preciso lembrar, aqui está a ponte, é preciso lembrar que o ônibus tinha 10 metros de comprimento, gente. Então, para que esse ônibus atravesse completamente, ou seja, saia completamente da ponte, ele precisa percorrer 35 metros da ponte mais 10 metros de seu comprimento, e assim completar a travessia. Portanto, a distância mínima que ele deveria percorrer seria de 45 metros. Pessoal, enfim, chegamos à questão número 8, que tratava de um carro que sai de Caruaru para Petrolina
que tem uma distância de 580 km, essa distância é a distância rodoviária, a distância da trajetória percorrida pelo carro, e ele parte de Caruaru às 6 horas e 55 minutos e chega ao destino às 14 horas e 40 minutos. Então, a pergunta é qual a rapidez do carro e a velocidade média do carro. Muito bem, para isso é necessário que primeiro nós identifiquemos o tempo de viagem. Quanto tempo durou essa viagem? Chama a atenção de vocês, porque o intervalo de tempo é sempre o tempo final menos o tempo inicial, tá aqui. E eu tenho 14h40, foi a hora de chegada, e a hora de partida, o tempo inicial, 6h55. Eu preciso subtrair esses tempos. Chama a atenção de vocês para a seguinte operação. Eu preciso fazer aqui 40 menos 55. Só que 40 é menor que 55. Portanto, eu tenho que trazer para cá 1 hora. Então, eu tiro do 14, 60 minutos, 1 hora, fica 13. Coloco aqui, então fica 100, aqui, né? 100 menos 55. Então, 100 menos 55, 45. E 13 menos 6, 13, vai ficar aqui menos 6, 7. Duração da viagem, 7 horas, 45 minutos, que eu precisarei escrever em horas, apenas em horas. 7 horas mais, transformando 45 minutos para hora, 45 sobre 60, eu tenho 7 horas mais 0,75 horas, que vai me dar 7,75 horas, ok? Muito bem, tempo de viagem já definido, vamos então para o cálculo da rapidez. Para calcular a rapidez, eu vou dividir a distância percorrida, que é a distância rodoviária, de 580 km, pelo tempo, intervalo de tempo da viagem, 7,75 horas, e essa operação vai me dar um número, 74,8387, mais alguma coisa. Só que a gente tem que lembrar da regrinha dos algarismos significativos. 3 algarismos dividido por 3 algarismos. Resposta, no máximo, com 3 algarismos. Vou fazer o corte aqui depois do 8, ó. Depois do 8, o número é 3. Então, eu não preciso fazer nenhum arredondamento. O resultado seria 74,8 km por hora, ok? Muito bem, agora vamos à segunda parte da questão, que pedia o vetor velocidade média. Então, o vetor velocidade média está aqui, ó, essa reta orientada que liga Caruaru a Petrolina. Então, esse vetor, ele tem um comprimento que nós podemos calcular usando as relações métricas de um triângulo retângulo. Observe, ΔD, ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo, tá vendo? Então, usando aqui o teorema, o conhecido teorema de Pitágoras, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai usar os lados ao quadrado, né? Fazendo aqui os lados, cada lado desse aqui é medido em quadrinhos. Vamos contar os quadrinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui eu tenho 8 quadrinhos, então 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Resolvendo aqui, eu tenho raiz de 100, 10 quadrinhos. Mas cada quadrinho vale, olha aqui a escala, 50 km. Portanto, o meu vetor de deslocamento tem uma medida de 500 km. Esse é o comprimento do vetor de deslocamento. Sabendo do vetor de deslocamento, eu posso, então, calcular a velocidade média. Como? Dividindo ΔD por ΔT. 500 km por 7,75 horas. Novamente, 3 algarismos por 3 algarismos, resposta no máximo 3 algarismos. Vou fazer o corte aqui, depois do 5 é o número 1, também não vou precisar de nenhum arredondamento. Aqui, 64,5 é a resposta para o vetor velocidade média. Tá aí, espero que a prova tenha sido muito boa e vocês tenham tido um excelente desempenho.